Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da J-League Insider. E mais uma vez quem fala com vocês aqui é o Matheus Braga. Hoje eu quero trazer para vocês os novos formatos das competições continentais de clubes da AFC e como isso afeta os times japoneses. Vale ressaltar que não é uma opinião, a opinião já está lá no nosso Twitter, que aliás você pode conferir as nossas redes sociais aqui na descrição. Não é uma opinião, é só trazendo para vocês como vão funcionar as três novas competições, né? As duas novas competições da AFC que vão ter os clubes japoneses competindo a partir dessa temporada que se inicia agora no meio do ano, beleza? Não se esquece então de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, deixar o seu comentário e também espalhar para aquele seu amigo que gosta do futebol asiático, que gosta do futebol japonês ou que está começando a se interessar graças aos clubes sauditas que estão contratando cada vez mais os grandes jogadores no mercado. Então, antes de mais nada, eu quero começar falando para vocês que a AFC funciona de uma maneira diferente de outras confederações, tá? A AFC, a Confederação Asiática de Futebol, para os torneios continentais de clubes, não de seleções, de clubes, ela tem um estilo, um formato como se fosse a NBA e como se fosse a NFL, mais parecido com o formato da NBA, né? Com aquela questão das conferências, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Por quê? Porque a Ásia, né, é o maior continente em extensão leste-oeste, né? Então são vários fuso horários, né? A distância longitudinal da AFC é muito grande. Então, para que os clubes não tenham que fazer deslocamentos muito grandes de forma recorrente, a AFC dividiu o continente asiático em dois e aí criou o sistema de conferências, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Tá? A Conferência Leste conta com todos os clubes ali do Extremo Oriente, né? Japão, Coreias, China, Austrália, né, que faz parte da AFC no futebol, embora seja da Oceania, Indonésia, Malásia, Tailândia, esses clubes do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, mais a Austrália, fazem parte da Conferência Leste. Já a Conferência Oeste fazem parte os clubes do Oriente Médio, né, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar, Irã, Iraque, Síria, toda aquela região ali do Oriente Médio, exceto Israel que joga pela UEFA, né? E também se estende ali a questão da Ásia Central, ou seja, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, também a Índia, né? Também a Índia faz parte ali da Conferência Oeste da AFC. Então, até ano passado, até a temporada passada que se encerrou agora, infelizmente com o título do Al Ain em cima do Yokohama Marinos, existia o sistema, né, a AFC Champions League, a principal competição de clubes do continente asiático. Ela funcionava com um sistema de fase de grupos, onde haviam 40 clubes classificados. Esses 40 clubes divididos em 10 grupos com 4 clubes cada um, 5 na Conferência Leste e 5 na Conferência Oeste. E aí, desses 40 clubes, avançavam todos os melhores de cada grupo, além dos melhores segundos colocados até a gente chegar na fase oitavas de final, né? 3 para cada lado, 3 de cada conferência, né? Os 3 melhores segundos colocados de cada conferência. E aí a gente tinha que nem os playoffs da NBA, a quarta de final da conferência, a semifinal da conferência, a final da conferência, e aí esses dois clubes, né, os campeões de cada conferência, os melhores clubes de cada conferência, se encontravam na final. Esse playoff, né, essa fase mata-mata, com jogos de ida e volta, né? Então a gente viu, por exemplo, o Yokohama Marinos jogando uma vez na Tailândia e uma vez em casa contra o Bangkok, aí foi jogar na China e outra vez em Yokohama contra o Shandong Taishan, foi jogar uma vez na Coreia e outra vez em casa contra o Ulsan Hyundai, e aí na final também, ida e volta, jogou em casa, venceu em casa e depois foi roubado, né? Foi claramente prejudicado pela arbitragem no jogo de volta lá nos Emirados Árabes Unidos.
tá? Então, até essa última final, né? Essa última final, Hawaii e Yokohama Marinos, foi a última desse atual formato. A partir de agora, a AFC entra em uma nova fase para tentar melhorar o nível de clubes, né? Também muito puxado pelos clubes sauditas. E a AFC entra nessa nova fase com 3 novas competições. Vale lembrar também, uma coisa que eu esqueci de dizer, que existia uma segunda competição de clubes, mas que não contava com os times japoneses, coreanos, os times árabes, porque chamava-se AFC Cup, né, a Copa da AFC, que era utilizada para desenvolver o futebol em outros países ali do continente, né? Então, times da Coreia do Norte, times de Omã, times da Síria, times do Iraque, eles acabavam jogando essa Copa da AFC, que por conta da J-League, da K-League, da Saudi Pro League, da Stars League no Catar, por conta dessas ligas estarem já bem esquematizadas, o futebol já está bem desenvolvido nesses países, os clubes desses países acabavam não recebendo vaga direta nessa competição, para que não prejudicasse também, né, para que não houvesse um amplo domínio de algum país, né? E a AFC Cup, eu posso dizer que foi até um sucesso, vários clubes alternativos ganhando. Agora, a AFC extingue a Champions League no formato que tinha e extingue a AFC Cup no formato que ela já existia. Agora nós temos 3 competições continentais de clubes, a AFC Challenge Cup, ou AFC Challenge League, que é a substituta da AFC Cup, né? É a competição onde os times dos grandes países não vão participar, ou seja, não terão times japoneses na AFC Challenge League, tá? Até por isso a gente não vai falar muito dela aqui na página, aqui no canal. E basicamente é isso, é uma competição onde os países com futebol em desenvolvimento vão ter a chance de mandar os seus clubes disputarem entre si o título de terceira, se a gente pode colocar assim, a terceira divisão asiática. E aí a Champions League que a gente conhecia, ela se divide em 2, ela se divide na AFC Champions League Elite e na AFC Champions League 2, ou AFC Champions League 2. E é a partir de agora que a gente vai falar de cada uma delas. Bom, começando com a AFC Champions League Elite, basicamente ela é a nova competição de elite, né? A nova, até tá no nome, né? A nova principal competição de clubes da AFC, e só 24 times estarão classificados para a fase de liga. O que é a fase de liga? A gente já chega nela. Porque primeiro existe uma fase de playoff, uma fase preliminar, a pré-Champions League, que serão disputadas por alguns clubes que não conseguiram a classificação direta nos seus campeonatos nacionais. Inclusive, já temos alguns clubes classificados, né? A gente vai ter na conferência do campeão, né? Na Conferência Oeste, a gente vai ter uma fase preliminar, né? Uma primeira fase entre um time iraniano que ainda vai ser confirmado contra o Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes Unidos. E aí o vencedor dessa fase preliminar vai enfrentar o Al-Gharafa né, perdão a pronúncia, o Al-Gharafa do Catar, para ver quem vai entrar para a fase de liga. Na Conferência Leste a gente vai ter o Shandong Taishan da China contra um clube tailandês que ainda vai ser confirmado devido à Copa da Tailândia, né? Então a gente vai ter esses 2 jogos definindo as 2 últimas equipes que entram. Então a gente vai ter 22 equipes classificadas para a fase de liga e a gente vai ter 2 equipes entrando na fase de liga através da fase preliminar, através dessa fase de playoff ou play-in, chame do que quiser. A fase de liga é como a nova fase da UEFA Champions League, né? Vão ser 2 grupos com 12 times cada um, né? Divididos justamente nas conferências. Vai ser mais ou menos a divisão da tabela vai ser mais ou menos como na NBA. A gente vai ter a conferência, todos os times da Conferência Leste, todos os times da Conferência Oeste na mesma tabela, no mesmo grupo. E aí eles vão fazer 8 jogos contra times que estão no mesmo grupo, tá? E aí são times aleatórios. Então a gente vai ter 12 times em cada grupo e um time vai deixar de jogar apenas contra 4 adversários que estão no mesmo grupo. E aí depois desse primeiro round, né, que a gente tem a fase de liga,
a gente vai ter, né, oito rodadas, né? Então cada time fazendo 8 partidas, 4 em casa e 4 fora, contra adversários aleatórios dentro do seu próprio grupo. A gente tem uma rodada de oitavas de final, porque se classificam os 8 melhores de cada grupo, né? Classificam-se ali os 8 melhores de cada grupo. E a gente tem uma fase de oitavas de final, né? Que aí também é entre as conferências, tá? Porque é ida e volta. Então, também através das conferências, esses 8 de cada conferência vão se enfrentar nas oitavas de final. E aí a gente chega na principal novidade, que é a fase final. A fase final ela vai acontecer em um lugar apenas, né? No caso, curiosamente, né, a AFC. Curiosamente, na Arábia Saudita. E essa fase final vai englobar quartas de final, semifinal e a final, tá? Campo neutro, no caso para os sauditas jogando em casa, mas campo neutro, com todas essas equipes aí podendo disputar, tá? Então a AFC Champions League Elite, que dá a vaga para o Mundial de Clubes, vai funcionar dessa maneira. Obviamente que o campeão também já garante vaga na próxima edição do torneio. Então é um novo formato, é um formato um pouco mais enxuto, né? Pra gente ter realmente, como o nome já diz, né? Os clubes de elite, né, da AFC se enfrentando. E aí a gente vai ter toda essa nova competição que é a AFC Champions League Elite acontecendo dessa maneira que eu expliquei para vocês. Para a AFC Champions League 2, basicamente a AFC pegou o formato Champions League, né, e tornou uma competição secundária, quase como uma Copa Sul-Americana ou a UEFA Europa League. Tá? A Champions League 2 ela vai funcionar com 3 fases preliminares, ou seja, nós temos nesse momento 12 clubes que se classificam para essa primeira fase. E aí nós temos 3 fases até chegarem em 2 vencedores, um de cada conferência, né? Um ali da região do Oriente Médio, outro ali da região do Extremo Oriente, tá? Então esses 2 clubes que vencerem essas fases preliminares vão adentrar na fase de grupos e vão completar, junto com outros 30 clubes, os 32 que farão parte dos grupos de 4, né? São 8 grupos de 4 grupos para cada conferência, perdão. Então 4 clubes para a Conferência Leste, 4 grupos para a Conferência Oeste. E a partir daí, os 2 melhores de cada grupo se classificam para a próxima fase. As fases de oitavas de final ida e volta, quartas de final ida e volta, semifinal ida e volta e a final ida e volta. Só que o grande porém é que se a gente tem uma limitação da Champions League Elite, a gente não tem essa limitação ocorrendo na Champions League 2. Então nós vamos ter, por exemplo, Arábia Saudita, Japão, Coreia do Sul, Catar, Irã, China, Emirados Árabes, Tailândia, Austrália, Uzbequistão, Iraque, Malásia. Todos esses a gente já tem clubes disputando a AFC Champions Elite. Mas aí entram Jordânia, Vietnã, Tajiquistão, Índia, Hong Kong, Vietnã, Filipinas, Singapura, Norte Coreia, né, Coreia do Norte, Indonésia, Kuwait, Turcomenistão. São 24 países sendo representados, os 12 melhores países de cada conferência, né? Então a gente tem... e aliás, só para deixar claro para vocês que o máximo que nós temos aqui de vagas garantidas para a primeira fase é 1. Então apenas um clube japonês se classificou para essa competição. No caso foi o Sanfrecce Hiroshima, que ficou na 3ª colocação da última J-League. O máximo que acontece é que os clubes que não participam, né, os países que não têm vaga garantida na AFC Champions Elite, eles são beneficiados com uma meia vaga, né, a vaga para a fase preliminar. Então nós temos aqueles 12 países com apenas uma vaga e também nós vamos ter os países que vão ter vagas para os playoffs. No caso, a Jordânia tem uma vaga para a fase de grupos e uma vaga para os playoffs. Tajiquistão, Índia, Bahrein, Vietnã, Hong Kong, Filipinas e Singapura. E aí os 2 piores de cada conferência, no caso Kuwait e Turcomenistão por um lado,
Coreia do Norte e Indonésia pelo outro, eles vão ter só a vaga ali para a fase de playoffs. E também caem os perdedores da fase de classificação da Champions League Elite, né? Ou seja, as equipes eliminadas na fase preliminar da Champions League Elite também vão vir jogar a Champions League 2, né? E aí a gente vai ter tudo isso que eu expliquei. Então, por exemplo, vamos pegar alguns clubes que vocês conhecem, tá? O Al Tawun, que é o ex-time do Pericles Chamusca, time do goleiro Maílson, né, ex-Sport, ele está classificado para a fase de grupos, né, via Arábia Saudita. Pelo lado da Conferência Oeste é o Al Tawun, da Conferência Leste é o Sanfrecce Hiroshima, o Jeonbuk Hyundai, que foi quarto colocado na última K-League. Nós vamos ter o Zhejiang, que participou da última Champions League também, representando a China. Por enquanto a gente tem como classificado o Bangkok United, né, que ele é o vice da última liga tailandesa, mas ainda pode garantir vaga através da Copa da Tailândia. Mas são essas equipes que a gente vai reconhecendo, né? O Bagan Supergiant da Índia, né, que foram os campeões indianos. Você que joga FIFA deve conhecer, porque a liga indiana está no FIFA. E aí a gente tem alguns outros clubes que vão se classificando para a fase preliminar. Mas a Champions League 2 é basicamente o que a gente já conhecia de Champions League, com 2 grupos cortados, né, 8 clubes cortados, e basicamente mantém-se esse mesmo patamar. O campeão dessa liga, como já é de se esperar, ele ganha vaga na Champions League Elite do ano seguinte, independentemente do país. Fazendo uma parte de opinião, eu acho que são medidas que a AFC vai tomando para melhorar o seu desempenho de clubes, né, para tentar utilizar o que já vem sendo construído, principalmente pelo futebol saudita, para alavancar, né, alavancar, né, perdão, para elevar o nível do futebol asiático. Mas eu faria algumas mudanças, né? Eu comentei ali no Twitter de aumento de times, aumento de vagas, principalmente para os 3 países que carregam a AFC nas costas, né? Que é Arábia Saudita, Japão e Coreia. Acredito também que essa ideia da fase final ser só em um país também é uma péssima ideia, porque você vai acabar beneficiando. E curiosamente a primeira edição será na Arábia Saudita, né? Então acho que vai mostrando um pouco da predileção da AFC com os clubes do Oriente Médio. Então acho que eu consertaria algumas coisas, né, se eu fosse diretor de competições ou presidente da AFC, mas eu sou só um moleque jornalista aqui, né, dando opinião em canal de YouTube. E tô aqui para trazer a informação para vocês. É claro que a gente tem a nossa opinião aqui, que pode ser ou não enviesada, devido que nem eu falei, eu acho que pode ser um benefício para os clubes sauditas, né? Inclusive também uma coisa que eu esqueci de comentar é que não existe mais o limite de estrangeiros, né? A gente tinha até essa temporada que podiam ser 5 jogadores estrangeiros e um dentro da AFC. Agora isso não existe mais, os clubes sauditas vão poder jogar com as suas seleções, enquanto os clubes japoneses e coreanos vão ter que se virar, né? O Anderson Lopes vai ter que fazer milagre para passar do Koulibaly, por exemplo. O Cristiano Ronaldo vai jogar contra Kamidima e Eduardo, por exemplo, né? Com todo respeito, são bons jogadores, mas a gente está falando aqui do Cristiano Ronaldo. Então eu acho que eu mudaria algumas coisas, né, para também nivelar, não ficar um grande domínio ali dos clubes sauditas, mas também a gente precisa ver como que essa primeira temporada vai acontecer. A minha opinião é que essa primeira temporada a gente, se não houver algo que a AFC faça, o que eu acho que não vai fazer, a gente vai acabar tendo, muito provavelmente, Al Hilal e Al Nassr na final, tá? Então vamos ver como essa primeira temporada vai se sair e aí a gente vai comentando mais pra vocês aqui, tá bom? Mas tô bem empolgado, principalmente com essa questão da fase de liga, que a gente possa ter bastante confrontos também entre as equipes japonesas, pra gente também tá mostrando para as outras confederações que a Confederação Asiática e também a Confederação Japonesa estão melhorando o seu nível de futebol de clubes também, tá bom? Vou ficando por aqui, dei um tapão no microfone aqui sem querer,
Mas eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente volta numa próxima, fechou? Valeu, pessoal, forte abraço.